Edu, queria trazer um pouco da nossa conversa assim, para um tema atual, fresquinho, fresquíssimo. Você deve ter visto com certeza as declarações do Textor aí, né? Sim. Acusou São Paulo de entregar o jogo pro Palmeiras. Mal sabia que o São Paulo vai lá, toma 3, toma 4, toma 5 toda hora, mas beleza. Acusou. Eu sou prova disso. Todos os jogos do São Paulo no Ares, todos. Você viu aquele gol que o Rogério Ceni tomou do meio campo de cobertura? Beleza, eu não vou falar agora dos gols que o São Paulo tomou do Palmeiras. Vamos falar sobre o Textor. Continua a pergunta. Esses São Paulinos aqui já sofreram muito na minha mão, viu, Edu? E aí ele acusa o São Paulo de perder de 5-0 de propósito, acusou o Fortaleza de perder de 4-0 um jogo que o Palmeiras 2022. Um jogo que o Palmeiras já era campeão. Isso. Como que você enxerga isso? Um cara que é um CEO de um clube grande como o Botafogo tá na Libertadores, é um time de repercussão continental. O que você acha disso, cara? Como que tá ventilando isso nos bastidores? Então, até a gente tá conversando com o Rafa e com o Caio aqui antes da gente começar o programa. Eu acho o seguinte, ninguém acorda, abre o olho. Eu vou usar um exemplo meu. Eu não acordo, abro o olho e falo assim, hoje eu vou inventar uma notícia do São Paulo para ganhar. Não faço isso. Eu acordo, eu já tenho uma sequência de trabalho, eu vou apurar aquilo que eu sei que está acontecendo. Então eu imagino que o Textor não acordou, abriu o olho e falou, hoje eu vou denunciar um monte de coisa sem prova nenhuma. O cara é o CEO de uma SAF, de um clube importante, que é o Botafogo. Fora isso, ele é CEO também do Lyon, da França, tem outros investimentos e tal. É um cara que está envolvido com o futebol, não é um cara primário no futebol. O cara não chegou ontem. Chegou no Brasil ontem. E aqui é difícil mesmo. O cara que trabalha lá, vem para cá, aqui é complicado. Acho que ele tem alguma coisa. Eu acho que o que ele fez foi caminho errado. Quando você tem alguma coisa, você vai nas instâncias que resolvem, que apuram e que investigam. No futebol é o STJD. Ele disse que foi e que o STJD deu de ombros. Então, vai na instância, na Justiça Comum. Vai lá no Supremo Tribunal de Justiça e apresenta. Olha, eu tenho prova de manipulação dos jogos do Campeonato Brasileiro. Qualquer juiz... Qualquer advogado vai querer pegar esse caso. Esse caso é de intensa repercussão. Mas será que ele tem essas provas? Então eu penso que um cara do tamanho dele deve ter alguma coisa. Ele diz que é inteligência artificial, que é uma empresa com equipes especialistas. Eu só acho que ele fez errado em expor muita gente. Por exemplo, jogadores do São Paulo que estavam naquele 5-0 são 16. 11 que começaram e 5 que entraram. 6 não estão mais no São Paulo. Beraldo, Caio Paulista, Gabriel Neves, que ainda é do São Paulo, está emprestado, David e os 2 que entraram, o Natan e o Jackson Mendes. Os outros 10 estão aí, cara, se preparando para viajar para a Argentina para jogar Libertadores. Qualquer um desses caras pode estar na linha de frente que ele está falando. Como é que ele fala que tem 5 caras que, entre aspas, não se entregaram tanto, ou que... Cara, você está colocando todo mundo no bolo. Todos os que saíram, os que estão aí, você está colocando um técnico como o Dorival, que é o técnico da seleção, e você está colocando o Palmeiras na mesma situação. Porque, aparentemente, ele disse que o Palmeiras já sabia, dá a entender que o Palmeiras já sabia que ia ganhar o jogo. E assim, eu fiz aquele jogo, e fiz todos os Palmeiras que você imaginar em São Paulo dos últimos 25 anos. Cara, nenhum jogador, por mais que receba, perde de 5-0 pro rival, cara. Não existe isso, né? Não existe isso. Assim, é a minha concepção. Pode ser que eu me surpreenda lá na frente. Fale, pô, não é que os caras entregaram, mas não existe isso, cara. Mas, Edu... Porque a pressão é gigante da torcida, entendeu? No dia seguinte. Você perder de 1-0, você até perder só de 1-0, um gol meio estranho e tal. Você até podia falar, vamos deixar correr pra ver se é verdade. Mas 5-0... Se tivesse mais 5 minutos, era 6-7. O problema é o seguinte, o Palmeiras matou o São Paulo várias vezes lá e não teve nada disso. Agora, vai caber ao Textor provar isso. E é mais complicado provar do que ao contrário. Então ele vai ter muito trabalho para provar. E se não provar, ele tem que ser punido exemplarmente. Porque senão fica fácil o cara acusar, o cara entregou, o cara não entregou, aí fica fácil demais. E se ele conseguir provar isso, a torcida do São Paulo também não vai perder. Esses jogadores vão... vai ser um negócio, sim, uma revolução. Se ele provar qualquer coisa, não é a torcida do São Paulo, o futebol brasileiro vai entrar em colapso. Exatamente isso, vai entrar em colapso. Se ele provar qualquer coisa muito séria, a gente está falando de 2 tipos de manipulação. Essa do Textor, que é direcionada, por enquanto, a 2 jogos, e o Senado, que está investigando do ano passado 100 partidas, 15 delas só organizadas pela CBF. Qualquer um desses casos que der resultado positivo é colapso do futebol, é perda de credibilidade, de grana, de torcedor desistir, de sonho, de prejuízo para jogador, para clube, para nós que trabalhamos com isso. Então, assim... Qualquer coisa que for provada é ruim. Só que tem que ser provado se for verdade. Sim. E se não for, o cara tem que pagar por ter divulgado e colocado famílias de jogadores, de funcionários numa situação extremamente delicada. E não só de quem é acusado ter sido manipulado. De quem é acusado manipular, que no caso é o Palmeiras, que hoje fez uma
uma defesa bem veemente. Eu gostei do que a Leila falou. Bem veemente. Ela vai pedir multa, tudo mais, até o cara provar. Isso mesmo. O Casares também soltou uma fala legal agora no meio da tarde, mas eu achei que a Leila foi mais veemente do que o Casares na defesa. Mas você acha que para o STJD dar de ombros assim é porque as provas dele não eram conclusivas? Yasmin, é muito difícil a gente achar o que aconteceu sem saber. Pode ser que as provas são ruins, pode ser que o STJD não quer o colapso do futebol brasileiro. Provavelmente. Tudo tá no balaio. Agora, a gente tem que saber o que acontece. De longe, assim, a gente falar o que é bem complicado. Se a gente levar em consideração o jogo do Fortaleza, né, de 2022, o Palmeiras já era campeão, Fortaleza perdeu de 4-0 ali. Qual seria a lógica, né, do Fortaleza entregar um jogo desse? É uma coisa que não mudaria mais Casa nada. de apostas. Ah, tá. Então aí numa coisa que não tem nada a ver com o Botafogo, né? Seria uma coisa que... sim. Beneficiar apostadores. Beneficiar o Palmeiras. Não, no caso ele disse que o Palmeiras foi beneficiado. Não, do jogo contra o São Paulo, sim. No do São Paulo, sim. Mas ele tá falando do Fortaleza que já não valia mais nada. Então, assim, a gente tem que pensar... Se o Tiquinho Soares faz aquele pênalti no jogo do Palmeiras e do Botafogo, a gente estaria vivendo tudo isso? Exatamente. Essa é uma coisa que eu levanto. O cara pode até estar realmente querendo... Porque ele é um cara que chegou aqui, e aqui é difícil, cara. Aqui é difícil. Já vi situações, que a gente não pode falar, porque a gente não tem prova e vai ser processado, mas o futebol brasileiro não é pra santo. Aqui, quanto mais bandido você for, melhor. Seu time vai melhor. Não tenho dúvida nenhuma. Quanto mais bandido você tiver... Por isso que não tem esse negócio de time bonzinho. Uma vez tinha um time que existe ainda, vai disputar a 5ª divisão de São Paulo, o tal de Mantiqueira. Não sei se já ouviram falar, o Mantiqueira, um uniforme igual da Holanda, né? O presidente botou uma moça de técnica lá tal, e falou assim, não, meu time não toma cartão amarelo, meu time não toma cartão vermelho, meu time... Falei pra ele assim, eu entrevistei ele, falei assim, seu time vai morrer, cara. Porque se no futebol você não tomar, tem hora que você tem que dar uma pancada pra tomar vermelho, tem hora que você tem que fazer cera pra tomar amarelo, tem hora que você tem que ser bandido, cara. Senão o outro cara, adversário, é mais bandido que você e você morre. Entendeu? Então seu time não vai dar nada, tá na 5ª divisão de São Paulo. Entendeu? É isso, não tem bonzinho no futebol. E o cara vem da Europa, onde a coisa é um pouquinho mais organizada, mas também é pesada, que a gente já viu vários casos de manipulação de resultado, times grandes que caíram na Itália para a 2ª divisão, tudo mais, ingleses também, então lá também não é fácil, só que lá é um pouquinho mais, a punição é um pouco mais rigorosa do que aqui. Aqui meio a gente aprendeu a dar de ombros. Eu torço para que dessa vez, se for verdade, a gente não dê de ombros.